Olá, amigos! Bom, nesta manhã de Páscoa, gostaria de compartilhar aqui uma palavrinha com vocês, né? Trazendo a nossa meditação para o verdadeiro significado da Páscoa, né? Onde o mundo tem tornado a Páscoa, né, um comércio, e onde eles colocaram como símbolo ali um coelhinho, né, e chocolates, enfim, que está bem, né? É bom reunir a família, né? Um dar presente para outro, né? Tudo isso está bem. Mas trazendo aqui uma reflexão sobre a Páscoa, né? Onde na verdade não é um coelho, né? E sim um cordeiro, né? Como este canal aqui ele tá, a maioria do seu conteúdo é sobre a abelha, né? O trabalho que é feito, falando sobre o trabalho que elas fazem, né, na natureza. Enfim, eu quero colocar aqui algo que a Bíblia fala, né, falando assim sobre a abelha e levando até a Páscoa. Em 1 Coríntios 15:55, Paulo diz o seguinte: bom, aqui o que estava ocorrendo aqui para Paulo falar essas palavras? Paulo estava sendo levado para ser decapitado, né? Sua cabeça cortada. Os soldados tinham esta ordem, estava ali para executar e a qual executaram, né? Mas antes disso se concretizar, acontecer, Paulo ali, né, com a sua cabeça inclinada para ser decapitado, Paulo falou o seguinte, 1 Coríntios 15:55: Morte, onde está o teu aguilhão? E o aguilhão da morte é o pecado. Agora, por que Paulo falou essas palavras? Aguilhão quer dizer ferrão. E nós sabemos que a abelha, ela contém um ferrão. Quando ela utiliza esse ferrão, a morte chega até ela. Ela ferroou, ela está morta, né? Então Paulo trouxe essas palavras, porque a morte, né, ali eles queriam matá-lo, né? Mas a morte sobre o cristão, aqueles que estão em Cristo Jesus, ela não tem poder. Era isso que Paulo estava mostrando ao mundo, né? Pois todos nós nascemos neste mundo, nós crescemos, envelhecemos e morremos, né? Alguns por morte natural, enfim, a morte de uma maneira ou outra ela vai chegar até nós. Porém, o que vem depois, né? E aqui Paulo estava mostrando que a morte não teria nenhum poder sobre ele, porque lá no Calvário um cordeiro, Jesus Cristo, onde ele foi crucificado lá no Calvário, foi levado ao sepulcro e dentro de 3 dias ele ressuscitou, mostrando ao mundo que ele tinha poder sobre a morte. E ele deixou escrito que todo aquele que está nele, com ele, herdarão a vida eterna, né? Paulo, ao mencionar isso, nós vemos que em Hebreus 9:27 está escrito que assim como a todo homem está ordenado morrer uma só vez, após isso o juízo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão à frente do juízo. Eles não estão atrás do juízo. Em Romanos 6:23, Paulo escreve que o salário da morte é o pecado, né? Mas veja, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus disse em João 5:24: em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim herdará
a vida eterna. Então, deixar esta pequena reflexão aqui sobre a Páscoa e querendo desejar a todos aí uma feliz Páscoa, que Deus os abençoe. E lembrando, Ele vive, Ele ressuscitou. Essa é a Páscoa. A vara, aquela era a vara do julgamento. Agora, não era a vara de Moisés, aquela era a vara de Deus. Se você observar, Moisés, ele tomou aquela vara, a levantou assim, as moscas vieram. Ele a estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue. Era a vara do julgamento de Deus. E aquela mesma vara, entenderam? Aquela mesma vara foi com ela que ele feriu a rocha. E uma rachadura apareceu no lado da rocha e águas fluíram da rocha. Agora, aquela rocha era Cristo e era o julgamento de Deus. No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Feriu a Cristo no Calvário e pagou aquela amarga morte agonizante. Nenhum homem nunca poderia descrever o que foi, ou nunca descreverá. Ali, Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele e o feriu no lado, quando saiu do seu lado água e sangue e espírito para nossa redenção. Como as pessoas fazem a pintura dele, às vezes, com um manto ao seu redor ou algo assim na cruz. Não é assim. Eles despojaram aquele homem, deixando-o em vergonha com todas as coisas vulgares que podiam. Mas ele tinha que passar por aquilo. Lá estava ele, o maior e mais leal de todo o mundo, que já foi ou será. E então exposto, nu na cruz, ferido, golpeado, sangrando, saliva do cuspe de escárnio escorrendo na sua face, uma coroa de espinhos de escárnio na sua cabeça. Mas foi lá que ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, a enfermidade e a sepultura e pagou o preço por todos nós. Frequentemente se diz, vezes, foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte. Foi onde Paulo disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Já me disseram que muitos insetos, abelhas e outros, eles têm um ferrão e possuem veneno nele. Mas uma vez que ferroam, eles perdem seu ferrão. A morte tinha um ferrão em si uma vez, mas Cristo, no Calvário, tirou o aguilhão da morte. Aleluia! Oh, quando penso nisto, ali ele tirou o ferrão da morte para mim e você. Todo o ferrão da morte. Paulo disse, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse, morte, onde está teu aguilhão? Apontou para o Calvário e foi lá que o ferrão foi removido da morte. Sepultura, onde está a sua vitória? Ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem.